Quando uma força é aplicada repetidamente na frequência de qualquer sistema, resultam oscilações de grandes amplitudes. Este é o fenômeno de ressonância. Você já viu um cantor quebrar um cálice com a voz? Faremos isso hoje. É muito difícil, mesmo quando você tem uma voz magnífica como a minha. É preciso um cálice muito especial. Ele deve ser fino e delicado e produzir um som muito puro. Se você percuti-lo, deverá soar como pim e não como pan. Isso pode ser resumido em duas palavras. Muito caro. Foi por isso que pedi ao departamento de física que me comprasse um cálice muito caro. Eles me mandaram bater num copo de papel. Expliquei que era para uma demonstração. Nomearam um comitê, o qual se reuniu e discutiu o assunto. Finalmente, decidiram investir dinheiro suficiente na compra de um cálice muito caro que vou quebrar para vocês verem. Aqui está ele. Mas antes de fazê-lo, gostaria de explicar por que isso irá acontecer. Isso tem a ver com um fenômeno chamado ressonância. No dia 1º de julho de 1940, uma delegação de cidadãos reuniu-se no estado de Washington. O tempo estava lindo, a ocasião histórica, os discursos e a fanfarra apropriados. Tratava-se da inauguração solene da ponte do desfiladeiro de Tacoma. Desde o início, a ponte que se estendia sobre Seattle e Tacoma foi utilizada com elegância, como ela bem merecia. A ponte de Tacoma era uma das mais longas pontes suspensas do mundo. E se alguém não tivesse negligenciado algo, ela provavelmente teria continuado a ser uma das pontes suspensas mais longas do mundo. O problema não foi, desde o início, falta de cuidado aos detalhes. Isso foi feito. Mas, em algum momento, e isso ficou óbvio no fim, parece que alguém esqueceu o significado da ressonância. Ressonância. Assim como o seu som permanece no ar, a própria palavra permanece na linguagem. Ressonância origina-se de uma palavra latina que significa eco. Mas a ressonância é muito mais do que ecos linguísticos. Na batalha, por exemplo, ouvimos falar de uma vitória retumbante. Mas, deixando essas conotações de lado, a ressonância pode ser considerada um princípio mecânico simples do mundo físico. Sons agradáveis são geralmente agradáveis exatamente pela maneira como ressoam. É claro que o talento artístico é um fator importante, como também a composição, o cenário e o bom humor. Mas a ressonância é essencial. No caso de um violino ou de um violoncelo, as vibrações das cordas, com centenas e mesmo milhares de ciclos por segundo, fazem com que o corpo do instrumento vibre na mesma frequência. Cada vibração proporciona à caixa de som do instrumento um minúsculo impulso, de maneira que a caixa de som vibra em ressonância. Essas vibrações, por sua vez, excitam as vibrações ressonantes do ar dentro da caixa de som. A qualidade de um bom instrumento está precisamente em sua capacidade de produzir ressonância igual para cada nota tocada.
Às vezes, segundo estudos feitos no interior dos laboratórios sísmicos Caltech, em Pasadena, os efeitos da ressonância são mais do que incômodos. Eles podem ser devastadores, pois podem amplificar o que já é uma poderosa, quase irresistível força da natureza. Durante um terremoto, ondas sísmicas são emitidas do epicentro numa série de frequências. Comparadas ao som audível, essas frequências são geralmente muito baixas. Em frequências de terremoto, prédios entre 5 e 40 andares são tipicamente ressonantes. Quando esses prédios de maquete são perturbados numa determinada frequência num terremoto simulado, um ou outro sofre uma vibração ressonante, dependendo da frequência. De maneira geral, uma estrutura complicada, como um prédio, irá estremecer ou se retorcer em determinado número de frequências próprias. Os engenheiros podem reduzir ao mínimo as respostas ressonantes, projetando sistemas de amortecimento e de absorção de energia no prédio. Obedecendo rigorosamente às leis do terremoto, uma estrutura tem uma chance de resistir à destruição de suas próprias bases. Os códigos de construção são leis. Quando se pensa que algumas leis foram feitas para serem desrespeitadas, alguns prédios acabam sofrendo as consequências. Talvez, entre outras coisas, a ponte de Tacoma tenha sido a mais espetacular harpa eólica da história. Infelizmente, sua apresentação inicial duraria apenas 4 meses. Durante esse tempo, foi uma bela ponte. Bela, mas um pouco estranha. Antes mesmo de concluída a construção, as pessoas começaram a observar seu comportamento peculiar. Isso porque, mesmo com uma leve brisa, a ponte era percorrida por ondulações. Depois de algum tempo, um dos humoristas locais lhe deu o nome de Gert Galopante. Por motivos óbvios, o nome pegou pelo menos até 7 de novembro de 1940. Naquela época, como ainda hoje, Seattle e Tacoma eram cidades muito dedicadas ao esporte. Durante 4 meses, atravessar a ponte tornou-se um esporte regional nos dias de ventania. Enquanto alguns diziam que a sensação era de andar numa montanha russa, outros achavam um pouco embaraçoso ver o carro da frente desaparecer. Ninguém sabe ao certo quão popular esse esporte foi, nem até que ponto ele pode ter se espalhado pelo país. No dia 7 de novembro de 1940, os ventos eram relativamente moderados, cerca de 65 km por hora. Surgiu então uma novidade. Em vez de ondular, a ponte começou a se retorcer. Um vento de 65 km por hora não é muito forte, mas era forte o suficiente para fazer com que a ponte começasse a se retorcer violentamente. E às 11 horas, ela desmoronou. Os investigadores ficaram estarrecidos. Uma ponte construída de acordo com os mais modernos padrões de engenharia da época, talvez a melhor ponte do mundo, não deveria ruir. O que teria acontecido? Theodore von Karman, um professor da Caltech e um pioneiro da moderna aerodinâmica, forneceu uma resposta. A explicação de von Karman sobre vórtices emissores e osciladores ressonantes não conquistou uma popularidade universal entre os engenheiros de construção. No
No entanto, como foi verificado em teste de túnel de vento na Caltech e na Universidade de Washington, a explicação de von Karman estava correta. E desde então, nenhuma ponte de grandes dimensões é construída sem que passe primeiro pelo teste do túnel de vento. Muito bem, agora chegou a hora de quebrar o cálice. Mas não farei isso com a minha voz. Meu contrato com o Metropolitan não permite. Existe mais um outro problema. Isso exige prática e eu só disponho de um cálice. Assim tentarei primeiro usando esse Becker comum. É assim que a coisa vai funcionar. Isso aqui me substituirá e produzirá um som puro. Isso fará o Becker vibrar. Esse microfone registra o que faz o Becker. O que sai do microfone aparece nesse osciloscópio. Representa o que o Becker faz. Viu? Muito bem. O que preciso fazer agora é aumentar o volume. E isso faz o Becker vibrar. O Becker está vibrando, mas não muito porque não consegui ainda a frequência correta. Ele precisa estar na frequência ressonante do Becker a fim de vibrar o suficiente para poder quebrá-lo. Vou sintonizar na frequência adequada. Aqui, é isso aí. Muito bem. Bem, agora tudo que preciso fazer é aumentar o volume e o Becker irá se quebrar. Seus ouvidos vão doer um pouco, mas não se pressione. Atenção, hein? A experiência funcionou, mesmo sem eu quebrar esse lindo cálice. O comitê sabia que eu jamais iria quebrá-lo. Ok? Por hoje é só.